uma cidade adversa, opressora de cristãos. Nós vivemos num país onde nós não chegamos nem perto do que os cristãos em Pérgamo viviam, mas nós vivemos num país também onde o sistema é mundano, onde o sistema é regido por Satanás. O mundo todo, não só o nosso país, jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O príncipe desse século, desse sistema, desse mundo, é o diabo. O Senhor sabia onde aqueles cristãos viviam, que não era fácil. E Ele também sabe onde a gente vive. Mas Ele nos chama para a fidelidade e para a pureza, mesmo num contexto desse. E Ele diz para aquela igreja: eu sei que vocês vivem onde está o trono de Satanás. Contudo, vocês não negaram o meu nome e vocês permanecem fiéis. Jesus disse que sabia onde aquela igreja vivia. E por que não era fácil viver naquela cidade de Pérgamo? Em segundo lugar, porque havia perseguição instituída contra aqueles que não adoravam os deuses e o imperador romano. Em Pérgamo havia um templo, além daqueles muitos templos e santuários aos falsos deuses, havia um templo específico no ponto mais alto da cidade, dedicado ao imperador de Roma, a César. Era o templo de Trajano, que foi construído, e ali as pessoas foram ordenadas a irem pelo menos uma vez por ano oferecerem sacrifícios de adoração ao imperador, porque o imperador decretou uma lei dizendo que agora ele era Deus. E as pessoas deveriam então se curvar diante dele, e as pessoas deveriam dizer: César é Senhor, César é o nosso Deus, e oferecer um sacrifício, se curvando, se prostrando diante da imagem, ou diante ali do templo dedicado a César. E quem não fizesse isso, corria risco de ser preso e inclusive de ser morto. Agora você imagina um cristão que não se curva diante de ninguém, a não ser diante de Deus, adorando o único Deus verdadeiro. Um cristão que não comete idolatria, pecado de idolatria. Vivendo ali em Pérgamo, não indo adorar o imperador uma vez no ano. Sabe o que aconteceu? Perseguição. A gente não sabe o que é perseguição religiosa. A gente acha que sabe. Talvez a gente poderia chamar aqui um cristão que vive em países fechados ao evangelho, comunistas, países islâmicos. E aí eles diriam o que é sofrer por Cristo. Nós temos aí em Pérgamo cristãos que eram fiéis ao Senhor, mesmo em meio a perseguições e ameaças de morte, adorando ao único Deus verdadeiro. E um dos que morreram em Pérgamo, que pertencia à igreja ali daquela cidade, é Antipas. Antipas, ele é descrito aí no texto por Jesus, quando o Senhor Jesus diz assim, que ele era fiel testemunha do Senhor, que foi morto naquela cidade onde habitava Satanás. A exemplo de Policarpo de Esmirna, que foi um mártir que morreu pela fé na cidade de Esmirna, nós temos em Pérgamo também, naqueles dias, um homem que morreu pela fé, por sua fidelidade a Cristo, por não se curvar aos falsos deuses, por não renunciar a Cristo diante dos homens. Quase nada se sabe desse homem chamado Antipas, mas segundo fontes históricas registradas, principalmente por um pai da igreja, Tertuliano de Cartago, Antipas foi provavelmente o pastor da igreja em Pérgamo. Ele foi morto de uma forma terrível e cruel por aqueles que o perseguiram, porque ele não adorou a imagem do imperador. Ele foi morto, colocado dentro de um boi de bronze oco. Então atearam fogo embaixo desse boi de bronze, e ele foi morto ali sufocado, queimado, cozido, por causa
de Cristo, por amor a Cristo. E dizem aí que o Antipas, ele terminou a sua vida cantando hinos em louvor a Deus e fazendo orações. Ele resistiu à tentação de abandonar a Cristo, de renunciar a Cristo, de negar a fé e de adorar um falso Deus. Foi fiel, por isso foi chamado por Jesus de a fiel testemunha. Como será que o Senhor olha para a nossa vida? Ele olha para um homem ali em Pérgamo, ele diz, esse é a minha fiel testemunha, deu a sua vida por mim, eu morri por ele e agora ele morreu por mim. Como o Senhor olha para mim, para você? Como o Senhor nos chamaria nessa noite? De servos fiéis também, de fiéis testemunhas que não negam a Ele, que o adoram em verdade, que vivem para a glória dEle, mesmo vivendo num ambiente hostil que é esse mundo aí fora. A igreja de Pérgamo mostra para nós que é sim possível sermos cristãos fiéis, que buscam pureza de vida, santidade, mesmo vivendo num mundo totalmente contrário à fé cristã. Aquela igreja vivia nesse ambiente que eu falei para vocês, que a Bíblia descreve. Mas aquela igreja, Jesus diz, eu sei onde vocês vivem, está o trono do diabo, mas vocês não têm negado o meu nome. Vocês têm sido fiéis. É possível ser fiel no nosso país. Ah, mas pastor, a palavra aí sobre santidade, sobre viver em pureza, é coisa lá do 1º século. Hoje em dia é bem diferente, é bem mais difícil. Será? Olha para a vida daqueles irmãos em Pérgamo. Será que hoje é mais fácil? Não é fácil naquele tempo, assim como não é hoje.